E aí, pessoal que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Hoje eu quero tratar do assunto mais importante da humanidade. Nós estamos vivendo uma época difícil, tá tendo aí a guerra de Israel e é um dos assuntos mais falados nessa última semana. Também, há algum tempo atrás, um assunto extremamente polêmico e também que estavam se falando muito a questão da legalização do aborto no Brasil. Outro tema que nós precisamos falar a respeito. Mas eu queria falar de um tema que ainda é mais importante do que tudo isso, que é sobre a morte de Jesus. Sim, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos analisar o texto que descreve isso, por exemplo, Lucas capítulo 23, dos versículos mais especificamente 44 até o 46, que é o que eu vou falar aqui, fala sobre essa narrativa e nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos estudar, nós precisamos conversar a respeito. E esse vídeo aqui eu quero que seja uma bênção na sua vida, para que você ouça, para que você depois considere, para que você medite a respeito do que aconteceu, o que estava acontecendo em Jesus, o que estava acontecendo na natureza, o que estava acontecendo no templo, então assim, na religião, o que estava acontecendo naquelas horas ali que Jesus estava crucificado e a morte, exatamente a morte de Jesus. O que estava acontecendo? Tudo, cada detalhe, cada momento vale a pena ser destrinchado, visto, analisado, meditado a respeito de cada fração de segundo dos fatos ocorridos naquele momento, porque é o momento mais importante da história da humanidade. E aí eu digo mais importante, essa paixão de Cristo, esse sofrimento de Cristo até a sua ressurreição. Então assim, muito importante, e eu gostaria que você ficasse aqui comigo até o final. Vale muito a pena. E aí já aproveita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tô querendo chegar aí a 1000 inscritos, me ajude aí, se inscreva no canal, deixa like, compartilha, tá bom? Que seja bênção na sua vida e na vida de muitos outros. Então vamos lá? Essa narrativa só são 3 versículos, diz assim, Lucas 23, do 44 ao 46. Já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Eu li aqui na versão transformadora, né? Palavra de Deus, versão transformadora. E nós quero destacar aqui alguns pontos a respeito desse contexto. Em primeiro lugar, diz que houve trevas. E aí eu tô até pensando sobre isso, porque último sábado, que foi dia 14 de outubro, houve um eclipse. Aí em várias partes do mundo, talvez ficou até totalmente escuro aqui na minha cidade, ficou assim, a luz do sol meio que deu uma apagadinha, mas para você ver, você precisava de algum material especial ali para conseguir enxergar de fato esse eclipse. Mas essa narrativa mostra que não foi um eclipse, né? Não foi uma coisa assim pequena. Houve trevas na terra durante 3 horas. E aí, isso remete a gente, por exemplo, à penúltima praga que assolou o Egito antes da morte do Cordeiro Pascal. Foram 3 dias de trevas lá no Egito. Agora, antes de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes dele ser imolado na cruz e experimentar o amargor da morte, também houve trevas por 3 horas sobre a face da terra. É como se o sol sentisse vergonha da crueldade com que os homens trataram o Criador. Que coisa, né?
A natureza se envergonha e geme diante dos horrores que o ser humano faz e diante dos horrores que o ser humano fez ao próprio Criador. Porque o Criador de tudo que existe, o Senhor da vida, experimenta a morte. E isso é um fato muito crucial na história da humanidade, na natureza. Isso ninguém jamais havia imaginado, né? É conhecida a expressão de Douglas Weber, que diz o seguinte: no nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite. Os anjos apareceram e em meio das trevas surgiu a luz. Na morte do Filho de Deus, houve trevas ao meio-dia. Que fato muito, muito curioso, muito interessante. A escuridão simbolizou o julgamento de Deus sobre o nosso pecado. Sua ira consumiu-se no coração de Jesus, para que ele, como nosso substituto, pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível e o desamparo e isolamento mais terrível. O inferno veio até o Calvário nesse dia, e o Salvador desceu a ele, experimentando os horrores em nosso lugar. Então, a morte de Jesus foi esse horror do Salvador experimentando a crueldade, a imoralidade, o sofrimento do pecado. Toda a dimensão do pecado. Eu estou tentando usar palavras aqui, mas toda a profundidade, toda a gravidade, toda a dimensão do pecado, do horror do pecado, Jesus experimentou na cruz. E essas trevas simbolizam a escuridão do pecado. O pecado, ele é trevas, ele é devastador, ele é terrível. E na cruz, Jesus experimentou esse horror, essa agonia, essas trevas que são os nossos pecados. E quão densas trevas é o nosso pecado. Então toda essa escuridão de 3 horas ali que Jesus esteve do meio-dia às 3 da tarde é muito significativo, que nós precisamos meditar a respeito disso daí. O próximo ponto que nós vemos na narrativa, primeiro trevas, depois o véu do templo é rasgado de cima a baixo. O véu rasgado significa a abolição e o término de toda lei cerimonial judaica. Significa que o Santo dos Santos está aberto para toda a humanidade por meio da morte de Cristo. Por meio da morte de Cristo, nós agora temos acesso a Deus. Por isso que o véu é rasgado de cima a baixo, porque agora nós temos acesso. Simboliza uma ruptura, a cortina, o caminho para o Santo dos Santos, isto é, para o céu. O caminho para o céu foi aberto. E todos quanto buscam refúgio em Cristo alcançarão. Jesus abriu um novo e vivo caminho. Ele mesmo é o caminho. Estava abolido o antigo sistema de ritos e sacrifícios. As restrições étnicas do Templo de Jerusalém não mais vigoram. Esse milagre do véu rasgado de alto a baixo anunciou aos sacerdotes e ao povo que o acesso à presença de Deus estava aberto a todos que se aproximassem dele pela fé em Cristo Jesus. Os pecadores não precisam mais de templos, altares, sacrifícios e sacerdotes para se achegarem a Deus, pois todas essas coisas se cumpriram na obra consumada do Filho de Deus. Então, quando Jesus morre e esse véu é rasgado, Jesus está dizendo: olha, o meu sacrifício agora te aproxima de Deus. Eu sou o caminho para Deus. Agora, qualquer pessoa pode se achegar a Deus, não precisa de um templo, não precisa de um sacerdote, não precisa de rituais. Cada ser humano pode se aproximar de Deus através de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o vínculo. Cristo Jesus é o mediador entre nós e Deus. Cristo Jesus traz então a paz entre nós e Deus. E aqui eu quero destacar isso que é tão importante.
Jesus, ele é o príncipe da paz. Através do seu sacrifício, ele então estabelece a paz entre nós e Deus. E o ser humano, ele vive em guerra. Ele vive em guerra. Nós estamos vendo, por exemplo, guerra entre nações. Tem a Ucrânia lá em guerra. Tem Israel também em guerra. E talvez outros lugares do mundo que a gente não tem notícias, está em guerra. O ser humano vive em guerra contra o próximo. Quantas vezes dentro dos lares existem guerras? Quantas vezes na sociedade as pessoas vivem em guerra? E aí muitos vão dizer, não, são opressores contra oprimidos, é problema social. Aí a pessoa vai apontar que é problema social, é problema de ordem sexual, é homem contra mulher, mulher contra homem. E há essa guerra, mas no fundo, o que causa a guerra entre seres humanos é essa falta de Cristo nas nossas vidas. Porque Cristo, ele traz a paz. Mas quem não tem Cristo vive em guerra com o outro. O tempo todo, vive em guerra com o outro. E é claro que o ser humano, ele vai articular muitas maneiras de explicar essa guerra. É problema social, é o problema econômico, é o problema político. Há muitas explicações, mas o fato é que sem Cristo nós vivemos em guerra uns com os outros. É fato que sem Cristo nós vivemos em guerra conosco mesmo. Essa questão do aborto, por exemplo, é uma questão muito séria. É a sociedade dizendo, olha, a mulher pode entrar em guerra com o feto, com o bebê que está em seu ventre e pode fazer com ele o que quiser. Não há paz, não há harmonia, há guerra. O ser humano, ele luta consigo mesmo, não reconhecendo a sua limitação, não reconhecendo a sua sexualidade e dizendo, eu sou senhor de mim. E ele vive em guerra consigo. Eu nasci no corpo errado. Eu nasci na família errada, eu nasci na sociedade errada. E ele vive insatisfeito, ele vive em guerra, em pé de guerra para mudar a realidade que se vive. Por quê? Porque sem Cristo o ser humano está em guerra, não há paz. Sem Cristo não há paz. Então a guerra começa no coração humano. Uma insatisfação, uma ira, uma raiva muito grande de tudo que existe. Porque nesse ser humano não há paz. Sem Cristo não há paz. E principalmente sem Cristo não há paz entre o homem e Deus. O homem vive em guerra contra Deus. O homem quer ser independente de Deus. O homem quer tomar as rédeas da sua vida e dizer, eu que mando. E aí ele vive em guerra. Mas Cristo é o príncipe da paz. E quando esse véu é rasgado, ele mostra esse caminho de paz, de reconciliação. Cristo pode te reconciliar com o seu corpo, com a sua sociedade, com as pessoas que estão ao seu entorno. Cristo pode estabelecer a paz entre você e Deus. Porque ele é o caminho que nos leva à reconciliação. Que impactante é a obra de Cristo na cruz. E por último, em terceiro lugar, Jesus, ele ali na cruz há uma rendição. Jesus foi crucificado na terceira hora do dia, ou seja, às 9 da manhã. Da hora sexta à hora nona, ou seja, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a face da terra. Nessas 6 horas em que Jesus ficou preso na cruz, ele proferiu 7 palavras. E essas 7 palavras são significativas demais. 3 delas foram em relação às pessoas. Então a primeira, ele proferiu palavra de perdão. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus sendo escarnecido, Jesus sendo injustiçado, ali mentiram sobre Jesus, mas ele fala palavras de perdão. Jesus fala palavras de salvação. Aquele homem que estava do lado dele, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali Jesus estava dizendo que a salvação é para todos, o perdão também é para todos quanto queiram. E ele disse palavra de afeição, ele falou, mulher,
Eis aí o teu filho, um cuidado especial com Maria e falando para João, para cuidar dela, esse cuidado para com Maria. E aí ele fala uma palavra em relação a Deus. Ele disse: Deus, por que me desamparaste? Jesus, ele sofreu a solidão absoluta, sem a presença do Pai, para que nós não sofrêssemos a solidão, o desprezo, a separação do Pai. Ele experimentou o cálice da ira de Deus para que nós não experimentássemos. E aí, ele fala mais 3 frases em relação a si mesmo. Ele disse, primeiro uma palavra de agonia, tenho sede. Depois uma palavra de vitória, está consumado. E por fim uma palavra de rendição, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Cristo é o fato mais importante do cristianismo. Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não devemos entender esse brado como um grito de desespero, mas como uma voz de triunfo de quem estava consumando a obra de redenção ao custo infinito da sua morte. O Deus da vida experimentou a morte e sai vitorioso. Jesus estava consumando sua obra, esmagando a cabeça da serpente, triunfando sobre o diabo e suas hostes e comprando-nos para Deus. Ele morre como um vencedor. Jesus não foi morto. Ele voluntariamente deu a sua vida. Ele não morreu como um mártir. Um mártir é levado para morrer por uma causa. Não. Jesus, pelo contrário, ele se entregou como um sacrifício pelo seu povo, como um sacrifício pelos pecados da humanidade. Ele se deu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se deu. Ele se entregou como esse cordeiro, como esse sacrifício. Que obra fantástica. Esse é o assunto mais importante da história da humanidade. Deus se entregando plenamente, bebendo o cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus, pudéssemos viver em paz uns com os outros, em paz conosco e recebendo o perdão e a graça de Deus. Jesus morreu, mas ele não ficou morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele traz vida e vida verdadeira. Medite nessa mensagem, medite no Evangelho, que é essa obra salvífica de Cristo, porque só através dessa obra é que nós podemos ter paz com Deus, paz com o próximo e paz conosco. Que Deus te abençoe e que você experimente a paz de Deus.